Eu venho de um grupo familiar que atua há mais de 35 anos no mercado tradicional imobiliário. Nosso DNA inicial é um DNA de incorporação, então a gente veio do DNA de incorporação para depois, entendendo que a comercialização é algo muito estratégico, a gente resolveu dedicar muito esforço a isso e foi daí que a gente cada vez mais foi se apaixonando por esse mercado de multipropriedade e no final do ano passado resolveu ter uma movimentação aí, saindo do mercado tradicional e dedicando 100% do nosso esforço e dedicação e tempo para esse novo mercado que cada vez vem se consolidando e amadurecendo. Com essa perspectiva, a gente hoje trabalha com algumas frentes, né, e o que a gente preza e acredita muito é o sucesso do cliente, é o Customer Success. Muitas vezes a gente, como incorporador, acredita em planilhar, em trazer premissas para o nosso negócio, para gerar uma segurança, e tanto financeira, através dos indicadores financeiros que são base para uma tomada de decisão, mas também para que a gente tenha uma perspectiva de médio e longo prazo como incorporador. E quando a gente... e aí é uma premissa, eu acho que é uma máxima de mercado, que planilha aceita tudo, né? Então é muito importante a gente entender quais são as variáveis reais para que a gente consiga atingir aqueles objetivos que foram alinhados em uma viabilidade. E aí por isso que a gente traz o CS, né, o Customer Success, como talvez a origem de um resultado mais aderente ao que a gente desenha em premissa, em viabilidade, porque a base de tudo é o cliente. Então hoje a gente tem o CS ele não é um departamento, o CS ele é uma cultura. Então a gente entende que isso parte do empreendedor e hoje a Verta, como uma gestora, ela dá esse apoio, seja nessa transformação de cultura para o empreendedor, seja no posicionamento mesmo de time junto ao incorporador. Porque pensando em cultura, isso não... a gente tenta mudar um pouco, desmistificar de fato a ideia de um sucesso do cliente, de um CS voltado somente ao atendimento ao cliente, porque o atendimento ao cliente na verdade é um saque, é um serviço de atendimento ao cliente puro. E essa não é a ideia, porque um saque ele é totalmente reativo. E a nossa proposta é ser proativo, ser preditivo. Não adianta a gente ter uma máxima dentro da empresa que a cobrança é o fim. Na hora que a gente chega nesse momento da cobrança, não tem muito o que mais ser feito pelo cliente. O cliente já é doente, né? Então tem muito o que ser feito antes desse processo para que você consiga gerar valor e aí sim conseguir atender as expectativas de viabilidade e premissa do seu negócio. E aí pensando isso como cultura, é fundamental que a gente tenha essa construção desde a concepção do negócio. Porque quando a gente vai desenhar um projeto arquitetônico, quando a gente vai fazer todo o escopo e concepção, a gente não pode imaginar o que atende às vezes a premissa da viabilidade. A gente tem que imaginar o cliente como centro, que é o customer centric, né? A gente tem que imaginar o que é interessante para o meu cliente. E em cima disso, a gente pode trazer uma premissa da viabilidade. E aí isso sim vai gerar uma valoração do produto real. Porque o que é interessante na multipropriedade é que a gente caminha por 2 ciclos. E muitas vezes os incorporadores tradicionais imaginam o nosso negócio como uma incorporação pura e simples. Mas ela tem um período muito mais longo porque ela compete não só a incorporação, mas a operação. E a operação ela é um casamento, é um relacionamento muito mais duradouro. Então tem uma jornada com o cliente muito mais longa. E aí falando de uma jornada com o cliente mais longa, a gente tem vários pontos de contato. Desde a experiência que ele tem no quarto, quando ele vai usufruir das semanas, mas o que a gente gosta de frisar muito, ao invés de pensar no cliente para 1, para 2, para 4 semanas e pensar nesse contato somente quando é vivido e experimentado aquela semana adquirida, a gente tem que pensar o cliente ao longo do ano todo, ou seja, como trabalhar esse cliente e gerar valor para esse cliente ao longo das outras 50 semanas. Esse é o propósito hoje da Verta junto aos parceiros, junto ao time, que a gente comenta, e aí por isso até deu dar esse exemplo do atendimento ao cliente, o CS ele é uma área
é uma cultura que deve ser transformada dentro das empresas, isso deve ser levado ao time, então a gente preza muito por dar autonomia ao time, porque a gente, pensando como departamento, o cliente ele não fica somente em um departamento, o cliente ele caminha por toda a empresa. E aí isso vai desde uma recepção até uma geração de boleto. E aí pensando nisso, de que forma que você vai ter o time todo envolvido no mesmo propósito, gerar valor para o seu cliente. E é isso que a gente, com esse intuito que a gente dá mais autonomia ao nosso time, para que no momento às vezes de fricção, de atrito, que erros às vezes acontecem, a gente consiga gerar, ou pelo menos minimizar a experiência ruim que aquele cliente teve. E aí a gente, nesse ponto a gente está falando só de uma experiência ruim, mas de que forma que a gente vai pegar todos aqueles pontos fortes que a gente tem às vezes de atendimento, de cultura, e que hoje o cliente dá muito valor, de que forma que a gente vai intensificar isso? É também juntar o time. Então, isso existem até pesquisas, né, que a gente tinha conversado aí anteriormente, que apontam que muitas vezes o cliente ele enxerga a percepção negativa em uma empresa, às vezes não é nem pela a parcela que às vezes não está tão aderente, é muito mais, às vezes, um atendimento que ele teve com um colaborador da sua empresa. Então, a Verta ela sempre se propôs a pensar o cliente como ponto inicial, como ponto central e focal, para depois a gente destrinchar o que pode ser feito ao longo disso. É um objetivo único e a gente destrincha com outros micro-objetivos aí que envolvem todo o time da empresa. Então, de fato, não é um departamento, é uma transformação e a gente tem várias formas hoje de estreitar esse relacionamento com o cliente. O que a gente fala muito, ao invés da gente pensar inclusive até na concepção, ao invés da gente trazer um produto pronto para depois testar com o cliente, testar vários produtos possíveis junto a esses clientes para depois levar ao mercado. Porque pode ser que na hora de levar ao mercado seu produto está ultrapassado, então a gente tem que acompanhar tendências e ser muito aderente ao que o cliente enxerga de valor. E é esse trabalho que a gente vem fazendo, que a gente acredita que isso diminui churn, isso gera valorização do produto, gera valorização e percepção de valor principalmente ao cliente, e isso sim garante uma sustentabilidade do negócio. Isso é importante não só para a empresa, mas para o mercado. Porque se o mercado todo pensar dessa forma, a gente acredita que a gente vai ter uma convergência de valores, e aí com essa convergência de valores a gente vai ter um mercado mais amadurecido. Então, tem várias ferramentas hoje no mercado que proporcionam essa facilidade. Porque quando a gente fala de multipropriedade, qual que é o maior desafio? A grande quantidade de clientes. E aí como fazer contato com todos os clientes ao longo de todo o ano? E de que forma que eu faço isso? Hoje a gente tem várias ferramentas que automatizam todo esse processo. Então a gente pode ter um relacionamento com o cliente em todos os canais possíveis. E aí às vezes até entender com o cliente qual é o principal canal de contato que ele quer ser impactado. É no WhatsApp, é no e-mail, é no telefone? Porque hoje a gente pensa em atendimento ao cliente, em relacionamento com o cliente, às vezes via telefone, mas talvez é o último contato que ele quer ser abordado é o telefone. Ele às vezes quer via e-mail, quer via, acho muito difícil, mas às vezes via uma correspondência, porque pode ser que hoje o que a gente preza, talvez o pessoal vem sempre com uma frente muito tecnológica, pensando em sucesso do cliente, mas como eu comentei, a gente tem essas plataformas, mas talvez o que tenha faltado no mercado é o atendimento humanizado. O cliente ele está carente da proximidade, do contato, de uma relação mais próxima. E aí pode ser que ao invés da gente fazer o contato via telefone, que a gente mande através do correio uma lembrança, algum mimo para esse cliente, e ele vai se sentir valorizado. Então, tem várias formas da gente estreitar esse relacionamento, gerar valor na experiência, para que a gente consiga construir não só um projeto, mas uma marca que gere valor para esse cliente. Porque o cliente hoje, o CS ele tem como fim, ao longo de toda a cadeia, você ter clientes promotores da sua marca. Que é o que a gente fala dos loyalty members, né? Você tem
membros que são muito leais ao seu produto. E essa geração agora dos millennials é uma geração que é muito fiel, desde que você consiga estabelecer esse vínculo com a marca. E ele promove isso muito. E é importante você isso usar em seu benefício. E de que forma usar esse seu benefício? Fazendo o dever de casa, fazendo pensando primeiro nele. E aí eu acredito num sucesso muito grande se a gente pensar sempre o cliente como a matriz. E de que forma medir, né? Porque esse eu acho que talvez seja o maior desafio, né? Porque para todo plano você tem que ter o dono, você tem que ter um plano, mas tem que ter também uma forma de acompanhar. E aí a gente tem algumas ferramentas e algumas métricas que nos garantem esse acompanhamento, seja via um NPS, que é o Net Promoter Score, onde você consegue acompanhar o índice de satisfação do seu produto ou daquela experiência, seja CSAT, que é às vezes, ao longo dos pontos de contato, a gente tenta avaliar como foi aquela experiência naquele ponto de contato específico. E isso não precisa também ser massivo e cansativo, né? A gente pode, às vezes, criar toda uma jornada de avaliação com esse cliente, mas de forma mais estratificada. Então a gente tem aquele plano de conceituação, aquele plano de diagnóstico junto ao cliente, talvez do marketing, do produto, do comercial, do A e B, do alimentos e bebidas, né? Ou seja, tem um conceito geral, mas a gente pode fazer isso às vezes com perguntas ao longo de todo o ano. E por que não pensar uma forma da gente entregar valor antes de trazer uma informação? Porque muitas vezes as empresas têm consultado os clientes, questionado os clientes, mas sem gerar nada para o cliente. E aí muitas vezes as empresas falam, mas o cliente não me responde. O cliente não te responde porque ele está se sentindo, não tem uma relação ganha-ganha. Às vezes para um questionário, para uma consulta, por que não gerar conteúdo, gerar algo que gera valor para depois, com base em todo esse conteúdo que eu te apresentei, você poderia me responder essa pergunta, uma pergunta curta, e aí com base em várias perguntas, em vários pontos de contato, você pode gerar um diagnóstico muito mais assertivo, muito mais direcionado para o seu cliente. Então a Verta acredita muito nesse propósito, como eu falei algumas vezes, não é um departamento, é uma cultura, e isso tem que partir do empreendedor, e é por isso que a gente desafia todos os nossos parceiros a ter essa transformação, porque a gente vê muito no mercado, às vezes, um pensamento de forma isolada, eu vou atender meu cliente de uma forma diferenciada, mas não é só atender o cliente de forma diferenciada, esse é o fim. Tem todo um por trás e tem toda uma construção para ganhar musculatura, para ter todo um time envolvido com o mesmo propósito. Então é um desafio, mas desde que bem planejado, bem alinhado e, mais uma vez, intensificado junto ao time, porque isso não pode partir só da cabeça do empreendedor, tem toda uma cadeia distribuída que desempenha esse papel, a gente consegue ter um resultado muito mais aderente. Então o time tem que estar 100% comprometido com esse propósito e, como eu falei aí até através dos indicadores, talvez, ao invés da gente avaliar o custo que esse colaborador tem para a empresa, a gente vai avaliar qual o valor que ele gera para o meu cliente. E de que forma que ele gerou, talvez não, que às vezes a percepção de valor fica um pouco mais difícil, mas a gente pode avaliar naquele colaborador específico, qual foi a ação esse mês, ou essa semana, ou hoje, que ele fez, que gerou uma experiência positiva para o cliente. Então a gente pode objetivar isso. Então é isso que a gente acredita e tenta levar ao nosso time, aos nossos parceiros, e acredito que a multipropriedade caminha para um rumo de sucesso aí se a gente tiver uma convergência desses valores de todas as empresas e todos os players do mercado.